Que bom poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu tenho uma palavra que normalmente nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis. Quantos sabem disso? Há rumores de guerras, situações que todo dia no jornal aparece algo novo, amém? Mas a palavra também diz que quando existe crise, quando existe adversidade na vida de um cristão, é porque Deus está dando oportunidades. Quantos querem receber oportunidades nessa manhã? Quantos querem ter oportunidades, portas abertas? Então o título dessa mensagem é um espírito excelente, transformando adversidades em oportunidades. Amém? Deus tem oportunidades. Quero fazer mais uma oração. Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos agora, Senhor, esse tempo, a Tua palavra. Que a Tua palavra seja vida em minha vida, na vida da Tua igreja, em cada um de nós. Fala conosco. Eu quero agora levar cativo todo pensamento à Tua obediência. E declarar, Senhor, que eu quero escutar a Tua voz. Em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, então, como eu falei, adversidade, problemas são oportunidades. Em Salmo 112, versículo 7, diz assim: Ele não tem medo de receber más notícias. Por quê? A sua fé é forte, pois ele faz o quê? Ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Amém? Quantos querem ser essa pessoa? E eu sei que muitos de vocês já são essas pessoas. Confiam no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele não terá medo e nem vai ficar preocupado, porque ele sabe que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Amém? E a importância, amada igreja, de poder entender e ter um espírito excelente em tempos de incerteza, principalmente nesse momento que nós vivemos. A importância da confiança em Deus em tempos turbulentos é o segredo da nossa estabilidade emocional. Amém? Sabe por quê? Muitos dos ensinamentos que nós vemos nesse mundo, nesse momento aqui, em Aion, quando eu falo Aion, eu falo sistema, né? Esses ensinamentos que nós recebemos ao longo da nossa vida estão focados em adquirir, acumular, guardar bens materiais, tudo em busca de uma suposta riqueza, de uma suposta prosperidade. E existem alguns conceitos no mundo que vão totalmente contrário à palavra. No mundo, um empresário, uma pessoa de sucesso, é aquela pessoa que tem várias pessoas o servindo. Esse é o conceito do mundo. Amém? Mas a lógica de Deus, o conceito do reino é totalmente contrário ao que o mundo prega, ao que o mundo diz. No reino de Deus, quanto mais pessoas você estiver servindo, mais importante e mais honrado você vai ser diante de Deus. Quanto mais pessoas você tiver acesso, quanto mais pessoas você abençoar, você vai ser muito mais abençoado e Deus vai colocar um foco em cima de você. Sabe, queridos, é importante saber que no reino de Deus, na matemática de Deus, é contrário ao mundo, porque na matemática de Deus os últimos serão primeiros. Os primeiros serão últimos. Na matemática de Deus, o menor é aquele que é maior, aquele que é humilde, aquele que é a pessoa simples, ele se torna grande no reino de Deus. No reino de Deus, a palavra diz que a pregação do evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então diz que o louco no reino de Deus é sábio. É o contrário. O fraco é forte porque diz que quando eu sou fraco, então eu sou forte. É na minha debilidade que Deus se manifesta e faz algo que eu não posso. Amém? Diz aí para a pessoa que está do teu lado, quando você é fraco, aí você vai ser forte. E no reino de Deus é o contrário, quem chora é feliz, porque diz, bem-aventurados aqueles que choram, porque o quê? Serão consolados. E sabe, queridos, enquanto se trata de acumular, quando se trata de buscar coisas terrenas apenas, eu e você não fomos criados
apenas para consumir recursos e ocupar um espaço aqui na terra. Não é isso. Não é isso. Deus nos chama para um propósito, um chamado que é muito maior do que simplesmente acumular recursos e sobreviver nessa vida. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Não subiu, não imaginei, é infinitamente maior o que Deus tem preparado quando nós focamos em Deus, quando nós focamos na eternidade. Porque muitas vezes os nossos olhos se focam no que está aqui, no que está na terra. E Deus está dizendo, olha, o que eu tenho para você é muito maior do que você pode imaginar, do que você já sonhou e do que você já pensou. Quantos querem sonhar os sonhos de Deus? E sabe, queridos, existem algumas leis espirituais, eu quero tratar algumas nessa manhã. A primeira é a lei da reciprocidade. Seremos medidos com o mesmo critério que nós medimos. Isso está em Lucas 6,37. Diz assim, não julguem, não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Então aqui é a lei da reciprocidade. Eu recebo perdão do Senhor, eu recebo perdão pelos meus pecados, mas para que eu possa caminhar e continuar recebendo perdão, eu também preciso perdoar. Se eu não perdoo, eu não recebo perdão. E sabe, queridos, olha só, perdoem, serão perdoados, deem e receberão sua dávida, o quê? Lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. E o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. É tremendo. Por quê? Porque é a lei da reciprocidade. Quando eu abençoo, eu sou abençoado não apenas da mesma maneira, mas multiplicadamente, de uma forma transbordante, transformada, sacudida. Diz assim, sacudida. Deus quer abençoar você de uma maneira extravagante. Quantos querem receber essa bênção? Agora, por quê? Por que no reino de Deus é importante, é tão importante servir, é tão importante para o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas? Por quê? Que Deus pede para que a gente sirva. Agora também existe a lei, uma lei no mundo espiritual que determina o resultado no mundo natural onde nós vivemos, que é a lei da semeadura. Em Gálatas 6,7 diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Em outra versão, em Gálatas, diz, não desanime, continue semeando, não desanime, porque Deus vai honrar vocês. Amém? A palavra diz que nós devemos não desanimar, continue fazendo o bem, porque ao seu tempo vocês colherão. Amém? Quantos querem continuar fazendo o bem, fazendo o que é certo? 2 pessoas estão a fim de fazer o que é certo. Quantos querem fazer o que é bom e o que é certo diante de Deus? Amém, glória a Deus. Palavras são sementes, atitudes são sementes, recursos são sementes. Ações e escolhas que fazemos na vida terão uma colheita boa ou uma colheita ruim. Mas se eu não gosto do que eu estou colhendo agora, eu preciso agora reciclar minhas sementes e começar a plantar a boa semente. Eu preciso tirar essas ervas daninhas que talvez eu plantei consciente ou inconsciente, em palavras, em atitudes, e eu preciso colocar a boa semente para ter uma boa colheita e ser próspero e ser abençoado. Amém? Agora, eu quero dizer que você vai plantar a boa semente, que você vai ter uma boa colheita na sua vida. As tuas ações e as tuas atitudes vão trazer frutos de justiça para a glória de Deus. Diz aí para a pessoa que está do teu lado, você vai plantar a boa semente.
Mesmo que você esteja andando, chorando, lançando a boa semente, está difícil, eu estou chorando, eu estou passando por problema, mas eu continuo semeando. E há uma promessa em Salmos, que aquele que lança a semente, andando e chorando, voltará colhendo uma grande colheita com alegria e com júbilo. É isso que Deus quer. Eu posso estar passando por problema, mas eu continuo lançando a boa semente. E não desisto. Amém? Quantos aqui não vão desistir? Eu quero trazer um exemplo bíblico de Elias, o profeta, e uma viúva. A viúva de Sarepta. Então Elias estava vivendo num palácio. Estava lá profetizando, vivendo uma vida confortável, como profeta principal naquele tempo. E Deus chega para Elias e fala: Elias, sai do palácio e vai para o rio Querite e fica ali, porque eu quero ensinar você alguns processos. Elias estava sendo preparado para um grande enfrentamento que Elias ia ter, alguns anos depois, com 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azera e aquela profetisa demoníaca chamada Jezabel. E Elias vai para aquele rio, fica ali um riacho, e sabe quem alimentava Elias? Corvos. Eles traziam pão e traziam carne todo dia. O que Elias estava sendo treinado era aprender a confiar em Deus, porque quando Deus te envia para uma missão, quando Deus te envia para um propósito, Deus vai prover tudo o que você precisa. E Elias estava aprendendo a confiar, porque aquele enfrentamento que ele ia ter ia ser grande. E aí aquele riacho seca, Deus fala: agora você vai encontrar uma viúva e ela vai te alimentar. Você imagina... Naquele momento, uma seca de 3 anos e 6 meses, as pessoas estavam morrendo, um desastre, não havia mais comida, e Deus manda ele procurar uma viúva. E aí, ele chega naquele lugar, encontra a viúva, olha para ela e fala assim: olha, me dá pão para comer. E olha o que acontece nessa história. Em 1 Reis 17, 9, Deus disse: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E aí ele pede pão para ela. Olha a resposta dela. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui? Apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e... Quer dizer, já era a última possibilidade daquela viúva de continuar vivendo. Ela só tinha aquele pouquinho, já sabia que ali ela não ia conseguir mais nada. E Elias disse, olha a palavra de Elias: não temas. Diga assim: não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-o para fora. Depois farás para ti e teu filho. Eu acho que essa história é uma história muito tremenda, poderosa. Eu creio que muitos de nós, nesse teste, já íamos ser reprovados de cara. Você imagina você com o teu filho, ali com o último pedacinho de pão, aquele último pedacinho de comida, você sabia que ali não ia ter mais gente. Chega um servo de Deus, fala assim: olha, vem cá, divide comigo, primeiro para mim, depois você cuida do seu filho. Eu falo: você está maluco, rapaz, que é isso? Nós iríamos, eu acho que eu iria ser reprovado. Mas com Deus é assim, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, a gente vai buscando. Mas olha o que aconteceu para você entender o poder que existe quando nós decidimos compartilhar, semear, ajudar. E olha só, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ela foi e fez conforme a palavra do profeta. E sabe o que aconteceu? Olha o milagre. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Todo dia ela ia pegar farinha, fazia o pão, no outro dia voltava, tinha mais farinha, e aquilo foi se multiplicando de uma maneira sobrenatural, e eles viveram algum tempo, muito tempo, diz a palavra, porque a seca durou 3 anos e 6 meses,
E eles viveram um tempo comendo dessa farinha, dessa botija, que ela resolveu semear. E assim comeu ela a sua casa muitos dias naquela panela, a farinha não acabou, da botija e o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo profeta Elias. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe, queridos, amém? Para não morrer, ela, embora ela não soubesse, aquela viúva teve que dar um pouco de farinha que ela tinha. Esta era a sua semente, era a sua porção. Ela poderia ter comido aquela farinha, aquele pão, e terminar o ciclo da vida. Ela preferiu o quê? Semear, plantar. Aquele coração, porque Deus já sabia daquela viúva. Havia muitas viúvas, por que Deus escolheu aquela? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o teu coração. E o que me impressiona é que ela fez conforme a palavra de Deus. Quando Deus nos pede algo, é justamente que nós precisamos entender que está na palavra de Deus e eu preciso ter a disposição de obedecer. O que ela considerava fundamental para a sua vida, aquele resto de farinha, um pouco de azeite seria o que lhe roubaria a vida, caso ela não estivesse disposta a dar. E sabe, queridos, eu quero dizer para você como igreja, o que você estiver disposto a dar, a obedecer a palavra de Deus, mesmo que não faça muito sentido, sabe, queridos, eu declaro em nome de Jesus, que determinará o que Deus vai trazer para a sua vida. Ela se determinou, ela obedeceu a palavra, e aquilo determinou uma chuva de bênção na vida daquela viúva. E da mesma maneira, aquilo que você estiver disposto a dar, aquilo que você estiver disposto a obedecer, vai determinar o que Deus lhe trará para a sua vida. Quando nós soltamos, quando eu semeio o que está nas minhas mãos, Deus liberará o que está nas mãos dele. Diz para a pessoa aí, Deus quer liberar o que está na mão deles para a tua vida. Mas você precisa soltar o que está nas tuas mãos. Muitas vezes nos agarramos em coisas, em situações e não soltamos. E Deus está dizendo, eu quero te abençoar, mas você precisa soltar. Você precisa dar, você precisa liberar. Porque como é que eu vou encher o seu copo se ele está cheio, está pela metade e você está segurando? Então, para que eu possa ser cheio, eu preciso esvaziar, soltar, para que Deus possa liberar o que está na mão dele. Amém? Sabe, queridos, provisão. Sabe, queridos, é o sobrenatural de Deus para a tua vida. Quando nós soltamos, a provisão de Deus vem e o sobrenatural, como Ele fez com essa viúva, houve a multiplicação, Ele também quer multiplicar a nossa vida. Amém? Aquela viúva deu um pouco de farinha, um pouco de azeite. O que ela recebeu? A farinha e azeite? Não foi só isso. Não foi só isso que ela recebeu. Ela recebeu a vida do seu filho de volta. Sabe por quê? Mais tarde na história, o menino morreu. Teve uma enfermidade e morreu. E sabe o que aconteceu? Elias ressuscitou o menino. Ressuscitou aquela criança. E o filho, ela recebeu não só a farinha, não só o azeite. E ela nunca imaginou que a dar o pão ao profeta, o sustento do profeta, na verdade, ela estava realmente salvando a vida do seu próprio filho. Isso é o que mais me chama a atenção. E quando Deus ele nos pede alguma coisa, por mais difícil que pareça, por mais importante que possa ser, por mais grande que pareça, muitas vezes sem fazer sentido, entende? É porque Deus nos quer dar algo muito maior, muito mais importante, porque Ele conhece o teu futuro, Ele conhece o teu futuro, Ele conhece o que vai acontecer, e Deus já está te preparando para te abençoar lá na frente. Quantos querem receber a bênção de Deus? Então, quando nós soltamos, quando nós damos algo que Deus está pedindo, é porque Ele quer dar em troca algo muito maior, mais importante. E o que Deus te pediu, já nesses últimos anos, que ainda você não obedeceu?
Porque muitas vezes eu estou pedindo para que Deus me abençoe, para que Deus me honre, para que Deus faça algo novo, mas tem coisas que eu ainda não obedeci. E quando eu começo a obedecer, quando eu começo a entregar essas áreas da minha vida, Deus vai abrir as janelas do céu e Ele vai prometer que tudo aquilo que vai acontecer com a tua vida vai cooperar para o bem, porque Ele vai cuidando de cada detalhe, de cada estação. Essa é a promessa de Deus. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, olha para os céus, conta as estrelas. Abraão olhou, será que Deus não sabia que Abraão não poderia contar as estrelas? Lógico que sim, mas o que Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, olha para a infinidade de promessas que eu tenho, você vai ser pai de uma grande nação, você não vai poder contar as bênçãos que eu tenho para a tua vida, são infinitas, por isso que eu digo que a bênção de Deus é infinita, as promessas de Deus são infinitas para a nossa vida. Então, Abraão, a outra coisa que Deus estava ensinando para Abraão, Abraão, olha para o céu, porque quem tem promessa não pode estar olhando para a terra, não pode estar olhando para o chão. Por isso que o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, da onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É nesse momento que as promessas de Deus, mas você precisa olhar para as infinitas promessas de Deus. Olha para o céu, olha para a eternidade, é lá que nós vamos estar toda a nossa eternidade, junto com o Senhor, glorificando em nome de Jesus. É aí que nós temos que colocar a nossa visão. Quantos querem olhar para a eternidade? E sabe, queridos, quanto maior o problema, quanto maior a adversidade, maior é a bênção. O que você pode estar passando nesse momento, não é para te destruir, não é para te enfraquecer, mas é para te abençoar. Porque Deus vai abrir portas e oportunidades. Coisas que nós vamos entender que de outra maneira nós não entenderíamos. Mesmo quando você está em luta, você serve, você ajuda, você semeia, significa que o teu coração está na eternidade. Amém? E sabe, queridos, eu quero dizer que esta semente, as pessoas que você tem ajudado, o que você tem semeado, o que sai da sua mão, nunca vai deixar a sua vida. Ela vai do seu futuro, onde ela vai se multiplicando. Da mesma maneira que aconteceu com aquela viúva. Ela deu a farinha, ela deu o pão, e aquilo foi se multiplicando, ela comeu, e não só isso, recebeu a vida do seu filho. Significa que a semente que ela deu se multiplicou e continuou se multiplicando. Da mesma maneira, Deus vai fazer na sua vida. Tudo que você faz para o reino não é em vão. Deus está observando, Deus está olhando. Mas qual é o problema então, pastor? O problema é que existem alguns obstáculos que a gente como cristão, principalmente na cultura onde nós vivemos, a gente enfrenta. Que impedem de ter um espírito excelente em meio à adversidade. O primeiro obstáculo, que é o obstáculo da ganância e do egoísmo. Ganância é um desejo impaciente e veemente de possuir bens materiais. Ganância é uma ambição por bens materiais e uma ambição excessiva por riqueza. Em 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aqui não está dizendo que o dinheiro é o problema. Não é o dinheiro que é a raiz do mal. É o amor ao dinheiro. A cobiça, o egoísmo, que traz esse laço, abre essa brecha para que a gente perca o foco, se desvie. A cobiça toma conta da pessoa e se torna a força motivadora da vida dela, corrompendo e levando à destruição. Em Provérbios 1,19 diz assim, esse é o destino de todos os gananciosos. A sua própria cobiça, o quê? Destrói. Por quê? Porque é algo que vai corrompendo e vai levando à destruição. Vai trazendo desânimo e frustração. A ganância, e eu sempre falo isso, eu tenho o nosso seminário de integridade sexual,
Quantos já participaram aqui do Seminário de Integridade Sexual? Levanta a mão. E nós vamos fazer esse ano de novo. Existe uma conexão entre a imoralidade sexual e a cobiça, ou avareza. Elas têm uma ligação uma com a outra. Muitas vezes o amor à abundância, a luxúria, a busca constante de riquezas torna a pessoa uma presa fácil para os pecados sexuais. Quase sempre na palavra que menciona pecados sexuais, logo em seguida faz a referência da ganância e avareza, sugerindo uma estreita conexão entre elas. Por exemplo, em Efésios 5:3, que não haja entre vocês o quê? Imoralidade sexual, impureza ou ganância. Então, você vê que está ligado. O mesmo demônio que atua na parte de ganância e cobiça, traz com ele os outros que trabalham nessa área de imoralidade sexual. Em 1 Coríntios 5:11, não devem associar-se com qualquer que, dizendo o irmão, seja imoral ou avarento, a mesma conexão. Em Colossenses 3:5, mortificai-vos, pois os vossos membros, fornicação, imundícia, paixão, má concupiscência e avareza, que é a cobiça. E por último, em Hebreus 13:4, diz assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservando puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conserve-se livre o quê? O amor, do amor ao dinheiro. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Sabe, queridos, essa conexão está aí. E eu não sei se você sabe, nós tivemos uma pandemia do coronavírus por 2 anos, não é verdade? Mas também existe outra pandemia que tem assolado muitas famílias nesse momento, que é a pornografia. E eu tenho alguns resultados aqui sobre o que tem acontecido nessa área, em muitas igrejas, na nossa sociedade. Fez uma pesquisa no jornal, cientistas da universidade aqui nos Estados Unidos estudaram que para o seu cérebro, a pornografia tem o mesmo efeito que as drogas. A pornografia é a droga da nossa geração. Ela é discreta porque a pessoa faz escondido. Hoje você tem aqui, né, na palma da sua mão. Você não precisa buscar pornografia, ela te busca. Até estava conversando com o pastor André. Quando você entra no Bible Online, no computador, e você entra lá para pesquisar, começa a aparecer propaganda de sites, de chats para conversa com mulheres. Então, dentro de uma Bíblia, você imagina um cristão olhando e de repente começa a popar na sua tela mensagens. Para você ver que a pornografia está dessa maneira. Então, queridos, nós precisamos ter uma consciência profunda do impacto que esta prática no coração, que causa no coração do indivíduo. É um vício progressivo. Do mesmo modo que a droga, o usuário desenvolve tolerância, então precisa de mais e mais pornografia para alcançar o mesmo efeito. A pornografia vai desenvolver desejos sexuais que podem ser difíceis de controlar. A pornografia enche a mente com imagens sexuais difíceis de apagar, afetando a região responsável, entre outras coisas, pela formação dos nossos julgamentos, na parte que nos ajuda a discernir o que é certo ou errado, o bom e o mal, seguro ou perigoso. Afeta essa área. Por isso que você vê tanta coisa louca acontecendo, pessoas fazendo coisas malucas. Você fala, mas como que a pessoa teve essa... E aí você começa a ideia que isso vai deteriorando essa formação. 35% dos downloads hoje na internet são pornográficos. E tudo que se download hoje de vídeos, 35% disso são pornográficos. 70% dos homens na idade de 18 a 24 anos visitam sites pornográficos pelo menos uma vez por mês. 1 em cada 4 pessoas que entram em sites pornográficos são mulheres. E agora se expande. A média de exposição começa apenas aos 11 anos de idade. Muitas crianças viciadas em pornografia. E sabe, queridos, a pornografia não mostra que depois de vê-la muitas vezes, a pessoa vai se sentir envergonhada de si próprio, no que resulta em pecado e, consequentemente, uma
autoimagem ruim. E tem muitas outras coisas, mas eu vim aqui nessa manhã para denunciar o que está acontecendo. Nós, como igreja, não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada, porque a palavra diz que o machado já está na raiz e nós temos que repreender esse mal, confrontar esse mal, levantar, e aquele que está viciado vai poder ser ajudado. Porque nós temos como ajudar, nós temos um programa que ajuda pessoas que têm problema com pornografia. Nós temos testemunhos de pessoas que foram livres desse vício, mas eu preciso buscar ajuda, eu preciso falar, e como igreja nós não podemos esconder isso debaixo do tapete, nós temos que confrontar esse mal e declarar: aqui nessa igreja ninguém vai acessar sites pornográficos, aqui nessa igreja as famílias vão ser puras e santas, porque isso vai destruir a mente dos nossos filhos e nós vamos repreender esse demônio de pornografia. Quantos querem se aliar a essa guerra? E sabe, tudo isso é porque nós estamos vivendo esse momento difícil, mas nós precisamos nos levantar contra a igreja. Nós contamos com você. Quantos querem se levantar para guerrear essa guerra? Glória a Deus. Sabe, queridos? Então, quando eu falo do amor ao dinheiro, quando eu falo da cobiça, quando eu falo que existe essa conexão, eu quero dizer para você que a riqueza não é pecado. Mas não usar para a glória de Deus é. Em Lucas 16:11, quando Jesus fala sobre como Ele quer que eu e você trate as riquezas desse mundo, ou o que o Deus vai te dar, Ele diz assim, olha, em Lucas 16:11, se vocês não são confiáveis ao lidar com as riquezas injustas deste mundo, e Ele está dizendo agora, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Aqui ele está dizendo, na eternidade existem coisas preparadas para você, para que você receba infinitamente mais, coisas que os teus olhos não viram, nem subiu ao coração, é aquilo que Deus tem preparado para você, mas eu preciso ser fiel no pouco, para ser colocado no muito, eu preciso entender que o que Deus me dá é para honrar a Ele e fazer a obra do reino de Deus. E quando Jesus está no centro, quando Jesus é o meu mestre, o dinheiro vai me servir, o dinheiro vai me abençoar, mas quando o dinheiro torna o mestre da minha vida, quando o dinheiro toma o controle do centro da minha vida, eu me torno escravo dele. E aí o salmista diz, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, ó tu, Senhor, cuida de mim e eu sou abençoado. Agora, quem tem amor ao dinheiro é o contrário. Eu me deito e não consigo dormir, porque tu, ó dinheiro, não me deixas dormir em paz, porque a preocupação de quanto mais tem, mais preocupada a pessoa fica. Eu conheço pessoas que não dormem. Eu conheço gente que tem muito dinheiro. E eu pergunto, como é que você faz? Eu não consigo dormir. A minha mente não para, é funcionando, pensando, o que eu vou fazer? E tem gente que vive assim. Mas eu quero dizer que nós vamos deitar e dormir, porque a paz de Deus vai encher o nosso coração. E nós tenhamos muito ou pouco, não importa, é tudo para a glória do Senhor Jesus, para honrar a Ele. Amém? Então, queridos, eu quero dizer para você, de forma prática, para entrar na conclusão dessa mensagem, algumas coisas que eu posso fazer hoje para poder ter um espírito excelente em meio à adversidade. Quantos querem ter esse espírito excelente? A primeira coisa que nós devemos fazer é dar a Deus o melhor de nós mesmos. Em 2 Coríntios 8:5 diz assim, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmo a quem? A Deus. E depois, o que eles fizeram? Pela vontade deles, nos deram, fala assim, o corpo de Cristo. Quando eu me dou a Deus e eu sirvo o corpo de Cristo, eu estou cumprindo, eu estou glorificando a Deus. E Deus se agrada, porque é para a glória de Deus. E quando eu sirvo o meu irmão, quando eu abençoo o meu irmão, eu estou realmente fazendo para Deus. Quando eu sirvo um copo de água para o meu irmão, eu estou atendendo o pedido de Deus, que tudo que nós fizermos em nome de Jesus, a uma pessoa, nós estamos fazendo para Jesus. Quando eu busco a face de Deus, eu encontro a face do meu irmão. E quando eu abençoo o meu irmão, eu estou abençoando, estou fazendo para Deus. Toca na mão do seu irmão e fala assim, tudo que eu faço para você, eu estou fazendo para Jesus.
Não é para você, é para Jesus. Então, queridos, em 2 Crônicas, o rei Davi, ele tinha esse coração. Ele estava numa pandemia na cidade de Jerusalém. E aí ele resolve fazer um holocausto, resolve fazer uma oferta para cortar aquela pandemia. E chega um cara desses, ricaço lá da época de Davi, e fala, olha, é o seguinte, eu vou te ofertar tudo. Eu vou te dar tudo para você fazer, eu vou te dar todo o gado. Você pode usar todas essas áreas, fazer um holocausto para toda a cidade. Você não vai precisar fazer nada, só faça o holocausto. E olha o que Davi fala. Em 1 Crônicas 21, 24. Pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe. Davi sabia. Como é que eu vou oferecer algo para o Senhor que não... Eu vou dar do que sobra? Eu vou dar do meu tempo, daquilo que sobra? Davi entendia que quando eu vou ofertar para o Senhor, tem que ser o melhor, tem que ser o primeiro, tem que ser o mais importante, porque é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é para a glória dele, e ele deu tudo. Quando ele deu o seu filho, ele não escolheu um anjo lá com a asa quebrada, ele não escolheu, vou tirar aqui o ouro da terra e vou oferecer. Não, ele deu o seu único filho, ele deu o melhor, e sabe o que ele espera de mim e de você? Que nós possamos dar o melhor para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E sabe, queridos, a segunda coisa que diz que nós devemos fazer é viver para a glória de Deus. Você pode repetir? Diz assim, eu quero viver para a glória de Deus. É por isso que você está aqui. É por isso que Deus te chamou, para viver para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 6,20 diz assim, porque Deus os comprou por um alto preço. Sendo assim, usem todo o vosso ser, tanto o corpo como o espírito, para quê? Vamos ler junto esse versículo, para ficar bem gravado. 1, 2, 3. Porque Deus nos comprou por um alto preço. Sendo assim, usem todo o vosso ser, tanto o corpo como o espírito, para a glória de Deus. Amém, glória a Deus, para a glória de Deus. Pega a mão do seu irmão e fala assim, você foi criado para a glória de Deus. Você é uma bênção, você é especial, você tem um futuro nas mãos de Deus. E sabe, queridos, quando nós nos preparamos para ser usados por Deus, não sei se você sabe, você está sendo preparado, e você tem sido usado por Deus. E quando nós estamos sendo preparados, não basta gastar o nosso tempo apenas nas coisas mais importantes. Ele também espera que usemos os nossos talentos, os nossos dons, numa perspectiva eterna. Infelizmente, muitos cristãos não têm, ou têm um grande equívoco sobre o que é a eternidade, sobre o que é o céu. Não se entende muito porque existem muitos conceitos. Alguns imaginam que ao chegar lá passarão se relaxando, comendo sorvete, vestindo um manto branco, tocando harpa e flutuando nas nuvens. Ah, glória! Só que isso é uma mentalidade totalmente equivocada, não tem nada bíblico nisso. Na verdade, isso não é bíblico. Na realidade, Deus tem planos para mim e para você, para que possamos servir no céu. Você terá coisas específicas na eternidade para fazer no céu, coisas agradáveis que lhe permitirão glorificar a Deus. No céu existe ordem, existem os anjos, cada um tem uma função, existem os querubins, os arcanjos, existem os anjos guardiões, cada um tem a sua função. Da mesma maneira, na eternidade, nós vamos ter funções específicas. E nesse momento, querida igreja, Deus nos está dando a você e a mim tempo para nós praticarmos aqui na terra o serviço a Ele. E Ele está observando se eu estou aproveitando ou não essa oportunidade. O problema é que muitos de nós vivemos para nós mesmos. Muitas pessoas vivem para si, olhando apenas para a sua necessidade, o seu problema, e se esquecem que ao seu redor existem situações e oportunidades que Deus está dando para você ser abençoado.
Quando eu tiro o foco da minha vida, mesmo passando por lutas, mesmo tendo dificuldade, e eu olho à minha volta, eu começo a ver, Deus abre portas de oportunidades que vão alavancar a tua vida, te vão promover e vão trazer mais unção e mais autoridade no nome de Jesus. E sabe, queridos, muitas pessoas não entendem o que elas levarão para o céu. Não levaremos o dinheiro, não levarei posses materiais, mas apenas 2 coisas você vai levar para o céu: o seu caráter e as suas habilidades. Diga para a pessoa que está do teu lado, você vai levar o seu caráter e a sua habilidade. E o Senhor respondeu, olha em Mateus 25, 21. E aqui ele está falando dos talentos, daquelas 3 pessoas que receberam talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e um recebeu 1. O que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 5 multiplicou, mas o que recebeu 1 fez o quê? Olhou para a vida dele e falou, não vou perder tempo com isso. Enterrou o talento. E olha o que ele disse para aquele que multiplicou, aquele que foi fiel. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus quer que você participe, Ele quer colocar você no muito, mas eu preciso ser fiel no pouco. Ele quer levar você para a eternidade, te dar tarefas, te dar responsabilidades, mas eu preciso honrar o Senhor aqui e agora. Esse é o momento que Deus preparou para você servir a Ele. E Ele está observando a cada um de nós, como eu uso o que Ele tem me dado. Por isso é tão importante entender que agora é a hora de nos prepararmos para a vida eterna. Talentos que você não usa, que você desperdiça, você vai perder. Sabe o que aconteceu com aquele servo que tinha 1 talento? Ele perdeu. Deus tirou aquele talento e deu para aquele que tinha multiplicado mais. Tudo que eu recebi do Senhor, os meus talentos, se eu não uso, alguém vai herdar esses talentos, eu vou perder. Então por isso eu quero te dizer, não perca os talentos, não perca aquilo que Deus tem dado, multiplica, seja 1, seja 2, seja 5, usa, porque quanto mais você usar, mais Deus vai te dar, mais Deus vai te abençoar. E por último, o último ponto que é importantíssimo nesse momento, nós devemos nos reunirmos como igreja para nos fortalecer. Quando venham essas situações, quando os problemas comecem a acontecer, eu preciso entender que o lugar de eu reunir é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, para que nós possamos nos fortalecer um ao outro. Quantos querem estar mais fortalecidos? Então, segura aí, dá assim, sacode a mão do seu irmão e fala assim, eu conto com você, meu irmão. Em Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais. Vamos ler essa parte final juntos. 1, 2, 3. Ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Quantos sabem que o dia está se aproximando? Os sinais estão aí. Tudo já tem acontecido de maneira rápida. As coisas estão indo num tempo veloz, porque Deus disse que Ele iria abreviar o tempo nos finais dos tempos, para que muitos não se perdessem, para que a fé de muitos não se esfriara, para que as pessoas não se desanimavam. Então Deus está apressando o tempo. Quero convidar o ministério de louvor. E sabe, igreja, o dia se aproxima. Não seja negligente a comunhão. Há uma urgência de nos reunirmos como igreja para nos fortalecer, para nos animar, para levantar a mão, para ser bênção nessa geração e olhar para a eternidade, como Abraão, como Deus fez para Abraão. Olha para as estrelas. Você não vai poder contar a infinidade de bênçãos que Deus tem. Não olhe para o chão, não olhe para as coisas desse mundo. Comece a olhar para aquilo que Deus tem para você, para aquilo que Deus tem para a nossa igreja. Esse é o momento que Deus quer nos fortalecer. Esse é o momento que Deus quer nos unir de maneira poderosa. Como o pastor pregou sobre a unidade perfeita, andar unânimes,
como falar sobre o pastor Estevam trouxe um ponto que me chamou a atenção, que é a unidade perfeita. Caminhar em unidade, não em uniformidade. Nós vamos ser diferentes, vamos ter costumes diferentes, mas a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando eu caminho com você e não há barreiras entre nós. Amém? Quantos querem fazer esse pacto nessa manhã? Queria pedir que você se levantasse enquanto ele vai fazendo um fundo aí, fazendo um background para mim. Esse é o momento de transformar a adversidade em oportunidade. E eu quero te dizer que somente o Espírito Santo de Deus pode criar esse ambiente de uma verdadeira comunhão entre nós. Mas Ele vai processar esses processos, a nossa vida, através das escolhas e compromissos que nós fazemos. Eu tenho que ter compromisso, tenho que ser fiel àquilo que Deus tem me dado. E eu quero fazer uma declaração. Você vai fazer hoje comigo essa declaração de fé. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra hoje. Uma palavra desafiadora, onde o Senhor está nos chamando para ser aqueles valentes homens e mulheres guerreiros que vão se levantar nessa geração. Que vão, Senhor, fazer diferença com um espírito excelente. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a esse tempo turbulento, Senhor, de tantas mudanças, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor cuidará de cada um. Pai, eu peço em nome de Jesus, peço que o Senhor derrame da tua bênção, da tua unção, multiplicando esses dons, talentos, dons que foram enterrados, que estão aí, Senhor, enterrados. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha tocando agora. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoando, venha liberando agora, tirando todo o impedimento, em nome de Jesus. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e vamos fazer uma declaração. Segura na mão e você vai repetir comigo e com seu irmão em voz alta, mas faça isso com fé. Amém? E vamos declarar assim: nós compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, encorajaremos uns aos outros, apoiaremos uns aos outros, perdoaremos uns aos outros, falaremos a verdade em amor, admitiremos nossas fraquezas, respeitaremos nossas diferenças e vamos nos esforçar para manter a comunhão autêntica, a unidade do Espírito inabalável em nossa comunidade, em nossa igreja. Em nome de Jesus, levante a sua mão e declara assim: eu recebo em nome de Jesus. Agora ora para a pessoa que está do seu lado, diz assim: em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus. Em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus. Ora em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Em nome de Jesus, em Jeremias 17:8, diz assim a palavra. Eu quero deixar essa palavra para encerrar. Porque você será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro,
e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficarão verdes. E no ano da sequidão, no ano da adversidade, não se afadigará. Não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Pode se assentar em nome de Jesus. E que você receba essa palavra. Quantos querem mais de Deus nesse momento? Amém?